Estamos juntos novamente para ver agora as 5 partes da forma que Deus me deu, ou 5 elementos daquilo que Deus deu para você e para mim. Então, o que você e eu temos que perceber é que Deus nos deu algumas ferramentas para que nós trabalhássemos nessa transformação do mundo. Eu entendo à luz das Sagradas Escrituras, da Bíblia, de que Deus tem um plano para toda criatura. E não me refiro, não é uma referência exclusivamente religiosa à salvação. Ele tem um plano desde a eternidade para que o ser humano realize essa transformação, cuide da natureza. A Escritura mostra claramente que o ser humano é o administrador. Então Deus deu as habilidades, deu as condições, as ferramentas para essa transformação. Se ele não o faz, o ser humano não realiza essa obra, lamentavelmente todos nós sofremos. E se realiza essa obra para o mal, a mesma coisa. Todos nós sofremos. Então, a questão é que as pessoas precisam, eu e você precisamos entender de que nós temos elementos para que possamos realizar essa transformação no mundo e vivermos uma vida de qualidade. E com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, nós recebemos uma capacitação a mais para que nós sirvamos ainda mais efetivamente na transformação do mundo. Nós somos empoderados numa igreja, ou a igreja é empoderada, porque a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, se tornou o templo de Deus. Então agora, com o Espírito Santo, todos os elementos que estão ali dentro desse corpo de Cristo vão transformar o mundo. Se isto não acontece, nós estamos em pecado. Então vamos às 5 partes da forma que Deus me deu. Em Gênesis capítulo 1, lá nós temos Deus que formou o ser humano. Deus formou homem e mulher, a sua imagem os criou, homem e mulher, macho e fêmea são criados à imagem de Deus. Não há nada de diferente, a qualidade de vida é a mesma para os dois. E Deus orienta então a ambos como devem administrar ambos esse mundo que ele nos dá. Temos então que ver essas 5 partes. Comecemos com dons espirituais. Temos visto de que Deus entregou dons aos homens. Deus entregou dons, ou melhor, os homens dons foram entregues para a igreja. Lá em Efésios capítulo 4 fala isso, de que Deus deu dons aos homens e ele os entregou à igreja para que fossem e realizassem um trabalho. Lá no capítulo 4, 11, 10, 11, está claro ali. Lamentavelmente, nós nos desviamos disso. E assim nós não temos essa qualidade de vida que Deus quer. Dons espirituais, Deus nos dá esses dons espirituais. Seja apostolado, apóstolo é aquele que funda a igreja, aquele que organiza a igreja, não divide a igreja, ele organiza a igreja, ele vai para os campos onde não há igrejas, templo há muitos, mas ele vai para o campo onde não há igrejas, e ele inicia uma nova igreja. Essa é a visão bíblica de apóstolo hoje. Então temos mestres, temos pastores, temos dons de sabedoria, discernimento de espírito que precisamos hoje.
Enfim, nós vamos ver isso em algumas aulas especificamente sobre dons espirituais, para conhecer melhor isso. Você vai receber um material também. Temos a personalidade. Existem diversas linhas que as pessoas ou a ciência, a psicologia divide o ser humano, desde a antiguidade, desde os tempos antigos, da Grécia Antiga, já vem o ser humano analisando essa personalidade, porque as pessoas são diferentes, e graças a Deus por isso. Então as personalidades são diferentes. Por isso que a ação do Espírito Santo trabalha de forma integral. Ele trabalha na mente, no coração e nas práticas, porque Deus, nas emoções, nas atividades, porque Deus quer tomar conta de tudo. E quando você e eu somos controlados pelo Espírito, desta maneira nós podemos agir segundo o Espírito. Então a personalidade, o jeito que eu sou. Você vê pessoa mais introvertida, você vê pessoas extrovertidas. Nenhum nem o outro está errado. Os dois foram criados por Deus. O mais tímido, o menos tímido. É evidente que temos que ter alguns parâmetros para não ver se um problema emocional, algo que precisa ser tratado. Mas nem todas as pessoas que são espontâneas, que abrem, riem, gargalhadas, estão erradas. E nem todas as pessoas que trabalham tranquila, quieta, introvertidamente estão erradas. É o jeito de ser. Personalidade. Coração fala de motivação, de emoção, de paixão. As pessoas se apaixonam por pessoas e também por ofícios, por ações. Então, eu me lembro que quando eu iniciei os meus cursos superiores, eu estava, ou melhor, foi me pedido um psicotécnico. Na antiguidade se usava muito isso, no século passado, 1978. E lá mostrou nada mais, nada menos o que era a minha paixão. E até hoje, eu continuo mantendo essa paixão. Naquele tempo eu não sabia, não podia chamar de paixão, chamava de tendência, de vocação. Mas é uma paixão, que nós vamos tratar isso em breve também nas nossas aulas. Temos habilidades. Pessoas são hábeis em algumas coisas, habilidades. Então, há pessoas que são muito hábeis com as mãos, elas trabalham com as mãos na área artesanal, pessoas que gostam de trabalhar com ferramentas. Então, estas habilidades também foram dadas por Deus. Habilidades são pessoas, ou melhor, as nossas habilidades são dadas e oferecidas para servir ao próximo, não somente a cada um de nós, individualmente ou a nossa família. Então, habilidades, algumas pessoas são excelentes em uma determinadas áreas e em outras são péssimas. Alguns gostam da área humanas e outros da matemática. Tem pessoas que são apaixonadas por elementos químicos, por essas misturas, esses estudos. Outros não, precisam analisar a realidade social. Eles são pessoas que estudam a área ou as áreas humanas, experiências. Nós caminhamos durante muitos anos e durante nossa vida experimentando diversas situações. Essas experiências também mostram onde nós estamos e que nós podemos fazer. As nossas experiências, a nossa reação diante de fatos nos dá, então, gente, nos dá a oportunidade de analisar o que Deus quer
Então, muitas das nossas experiências apontam para a nossa paixão, para nossos gostos, sejam boas, né, assim chamadas boas, ou ruins. Então, a experiência ou as experiências também são importantes nessa procura de serem analisadas. Então, essas 5 coisas, esses 5 elementos foram dados por Deus para você e eu descobrirmos o que podemos fazer para transformar o mundo e para sermos frutíferos. E estas 5 experiências, estes 5 elementos não trabalham sozinhos, eles trabalham interrelacionados de forma irreprimível, de forma fixa. Então, meus dons espirituais estão ligados às minhas habilidades. A diferença entre dons espirituais e habilidades é exatamente isso. Habilidades todo ser humano tem. Dons espirituais dados por Deus são elementos ou dádivas dadas por Deus após o encontro com Jesus, né, ao sermos cheios do Espírito Santo, o dia que encontramos Jesus, e aí nossas habilidades, eu sempre digo, ganham um empoderamento. E se torna também habilidades que podem ser usadas para transformar o mundo. Estas coisas, como eu disse, são interrelacionadas, fixas e irreprimíveis. Então você não dá para reprimir. E quando você reprime, então, aí você vai ter muita dor de cabeça, você vai ter muito problema no sentido de não estar agradando a Deus e principalmente, no caso, a você mesmo, vai trazer para você a doença, talvez, a ansiedade, o estresse, né, insatisfação, enfim, tantas coisas. Por quê? Porque nós somos uma ferramenta que é para usada com um determinado propósito por Deus. E isso que eu preciso descobrir. E Deus me deu as ferramentas para descobrir isso. Você precisa acordar para isso. Imaginemos então que uma chave de fenda tivesse vida, ela não serviria, não faria muito certo ela passar manteiga no pão, né? Ela reclamaria, ela sofreria. É a mesma situação. É a mesma ideia que nós temos aqui. Mas por que eu preciso entender que sou uma pessoa sem igual e que tenho estas coisas, estes elementos interrelacionados, fixos e reprimíveis? O que traz para mim essa descoberta? Primeiro é que você tem o estresse reduzido. Isso reduz o estresse, porque já você trabalha, né? Você desenvolve a sua capacidade de ferramenta. Então, o estresse, o incômodo, a correria que machuca, que cansa sem alegria, porque há uma alegria que, quando você cansa, essa alegria, ou melhor, você se cansa com alegria. E você também vai se cansar sem alegria. Então, a alegria que vai produzir o trabalho, mesmo cansando, é melhor, logicamente. Então, você precisa estar cansado do seu trabalho, mas cansado no trabalho. Aí é diferente. Então, reduz o estresse, as crises de vida. Segunda coisa, você se sente exitoso, sucesso. E sucesso não é dinheiro. Sucesso é agradar primeiro a Deus, a você e transformar o mundo. Então, aumenta o sucesso. Lamentavelmente, o êxito, o sucesso, a gente tem ligado muito a dinheiro, a possuir coisas. É o consumismo do século XXI, mas não é essa a proposta de Jesus, nem a proposta das epístolas, nem dos apóstolos, porque ele diz, Paulo, que ele sabia estar alegre em tudo. Por que ele, Paulo, estava alegre em tudo? Porque ele estava dentro do propósito, ele sabia passar necessidade.
porque ele sabia que estava dentro daquilo que ele amava, se apaixonava, ou estava apaixonado, que era a pregação do Evangelho. Ele diz claramente que ele foi chamado para ser apóstolo e mestre. Então ele estava feliz disso. Aumentar o sucesso faz parte ou é resultado desta compreensão daquilo que Deus colocou em nós. Logicamente que aumenta a satisfação, né? Você fica satisfeito pelo que faz. Até as críticas são menos dolorosas, porque você está fazendo aquilo que você sabe fazer, aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você foi habilitado para fazer. E se alguém está reclamando porque você não faz, possivelmente essa reclamação é fruto daquilo que essa pessoa tem que fazer e não está vendo você fazer aquilo que ela deveria fazer. E como não vê em você aquilo que ele deveria fazer, então ele reclama com você no lugar de reclamar com ele. Então, este aumentar a satisfação é importante, porque você usa uma espada, usa uma armadura, né, a armadura de Deus, e usa então a proteção, né? Usa uma proteção, né? Você se protege então com esse escudo dessa satisfação de estar fazendo tudo bem. E o dardo inflamado do maligno não vai atingir. Essa é a questão. Quando eu falo de batalha espiritual, eu falo de um pouco diferente do que é falado nesse mundo atual. Nós vamos ver isso em outros cursos. E por último, claro, constrói a autoestima. Você vê o seu trabalho, você ouve parabéns, as críticas são menos doídas, são menos consistentes, porque você está fazendo aquilo para qual te chamou, para aquilo que você é bom. Então, constrói a autoestima. Muito cristão, muito crente, ele vive de cabeça baixa, humilhado até, porque ele não se sente valorizado. Mas muitas das vezes não é valorizado porque ele está fazendo aquilo que ele não sabe fazer. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Chegamos no fim, então, da nossa aula e eu espero que você tenha pegado essas aulas, ou essa aula bem, então, eu espero que você tenha um bom proveito. Nos vemos, então, na próxima aula. Até mais e que essa tenha sido bênção para você.